Boa noite, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Já estamos a postos para trazer para vocês as principais notícias desta quinta-feira, 24 de agosto. Murilo Fagundes. O Congresso aprovou o aumento do salário mínimo e também ampliou a faixa da isenção do imposto de renda. Eu conto daqui a pouco, viu? Obrigado. Vanessa Vitória também está com a gente. Esquece Ceilândia, porque aqui tem muita palhaçada. Daqui a pouquinho eu volto com os detalhes para vocês. Vem, gente! E olha só, aqui na nossa terceira tela a gente mostra a volta para casa na Épia Sul, sentido Gama, Santa Maria, altura da Floricultura. Trânsito bastante carregado, então, neste momento na Épia Sul. E tem mais destaques para você. Alunos reclamam de bloqueio no cartão do passe estudantil. Filho 04 de Bolsonaro, Jair Renan, é alvo de uma operação da Polícia Civil do DF que investiga um esquema de lavagem de dinheiro. Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, depõe na CPI distrital do 8 de janeiro. Alunos da rede pública reclamam que ainda não receberam o uniforme escolar que foi prometido no início do ano. A polícia procura por um homem que manteve a ex-companheira em cárcere privado. 2 cachorros morreram depois de um ataque de abelhas na Fercal. E depois de 68 dias, o registro das chuvas em alguns pontos do DF. E aí, tava com saudade desse som? Já estamos no ar. A gente já abre essa edição mostrando para vocês como é que está a volta para casa ao vivo agora na EPNB. Essa imagem dessa câmera fixa fica na altura da UPA do Núcleo Bandeirante, no sentido Riacho Fundo, trânsito bastante carregado, os carros conseguem atingir uma velocidade média de 25, 30 km por hora. Agora a gente faz um giro e mostra um outro trecho para vocês no balão da ESAF, para os motoristas que seguem agora no sentido Jardim Botânico. Trânsito parado em alguns momentos, não há registro de nenhum acidente no local, é o fluxo normal de todas as noites, o congestionamento de todas as noites, então, para os motoristas que seguem no sentido Jardim Botânico. Agora, 7 horas e 32 minutos, a gente vai mostrar para vocês a dificuldade de alunos que estão com bloqueio no passe estudantil. E hoje teve operação da polícia em Brasília. Um dos alvos foi o filho de Bolsonaro, Jair Renan. A gente vai para um rápido intervalo, fica com a gente que na volta nós seguimos direto com muita informação importante para você. Sete horas e 36 minutos, agora a gente vai seguir direto com muita notícia para vocês, para falar dos estudantes do Distrito Federal que reclamam que desde o começo da semana não conseguem usar o cartão do Passe Livre Estudantil. A Luana saiu de Vicente Pires para o plano piloto com cartão estudantil, mas na catraca do ônibus ele não está funcionando. Eu usei segunda-feira e na terça-feira apareceu o cartão vencido. A Renata também precisa do passe estudantil para ir ao curso de línguas e para a faculdade de gestão pública. Sem o benefício, está tendo de rever as despesas para pagar a passagem. Felizmente, até deixando de comer assim, tá pagando lanche para poder pagar. A Samira está na mesma situação, se virando para pagar ida e volta da cidade estrutural até a Universidade Católica no Pistão Sul. Eu pego 2 ônibus para ir para a faculdade, então fica pesado ficar pagando passagem. Já a filha do Luiz chegou a perder aula por causa do cartão estudantil, que desde terça-feira aparece como vencido. Quando eu estou de folga eu levo, e quando eu não estou, ela perde aula. Aqui na Galeria dos Estados, guichês lotados. São pais e estudantes do ensino fundamental, médio e superior que estão tentando resolver problemas com cartão do Passe Livre Estudantil. No posto de atendimento do BRB, a Renata até tentou, mas não conseguiu. O cartão dela continua indisponível. Porque eu tenho 2 instituições, eu tenho tanto do CIUG, que eu faço espanhol lá, e eu tenho o da faculdade. Pelo site estava constando a frequência da faculdade, só que aí no sistema deles está constando como do CIUG, eu tenho que trocar agora pela faculdade para poder liberar. A Luana também foi atendida, mas vai voltar para casa sem conseguir liberar o cartão do passe estudantil. Porque eu tenho que atualizar o cadastro no aplicativo mesmo. Já a Samira e o Luiz continuaram aguardando uma solução no posto de atendimento do BRB, na Galeria dos Estados.
Olha, em nota, o BRB informou que 299.634 estudantes têm o benefício do passe livre ativo e que no sistema de bilhetagem automática não houve nenhum registro de problema. Quem tiver dúvidas sobre o BRB Mobilidade pode ligar para esse número que vai aparecer aí na sua tela, olha só, 3120-9500 ou ir até um dos postos. A lista completa está disponível no site mobilidade.br.com.br. Jair Renan Bolsonaro, filho 04 do ex-presidente da República, foi alvo de uma operação da Polícia Civil do DF. 2 endereços ligados ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foram alvo de busca e apreensão. Um dos imóveis está localizado no sudoeste. O outro é o apartamento onde Jair Renan vive atualmente em Balneário Camboriú, Santa Catarina. O celular dele foi apreendido, além de um HD e papéis com anotações particulares. A operação investiga a existência de uma associação criminosa que criava identidades falsas em empresas de fachada para sonegar impostos, fraudar documentos e lavar dinheiro. O objetivo do esquema seria proteger o patrimônio dos envolvidos. Segundo a Polícia Civil, o grupo fraudava dados de contadores e mantinha movimentações financeiras suspeitas, inclusive com o possível envio de valores para o exterior. Os investigados também dão vida a pessoas físicas inexistentes para oferir indevida vantagem econômica. O instrutor de tiro e amigo de Jair Renan, Maciel Carvalho, é apontado como mentor do esquema. Ele foi preso preventivamente na manhã desta quinta. Em janeiro, Maciel já havia sido preso pela Polícia Civil do DF por usar documentos falsos no registro, compra e venda de armas de fogo. Em março, ele foi alvo de uma segunda operação. De acordo com a Polícia Civil, Maciel possui diversos registros por crimes como estelionato e corrupção ativa. Conseguimos aí apreender os telefones do alvo principal, de alguns dos comparsas, né? Esses telefones serão levados para a perícia para extração de dados. Isso provavelmente contribuirá para a investigação. O advogado de Maciel Carvalho afirma que ainda não teve acesso aos autos, mas garante a inocência do instrutor. A defesa de Jair Renan também diz não ter tido acesso aos autos, que o filho do ex-presidente ficou surpreso com a operação, mas está tranquilo. Olha, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, prestou depoimento à CPI do Distrito Federal. Mauro Cid chegou fardado à CPI e leu para os distritais o mesmo texto da CPMI do Congresso. Traçou um histórico de sua trajetória no Exército, repetiu que cumpria funções no cargo e que não tinha atuação direta na gestão governamental. E anunciou sua decisão de não responder às perguntas. Considerando a minha inequívoca condição de investigado e por orientação da minha defesa técnica, farei uso em toda essa sessão do meu direito constitucional ao silêncio. O advogado de Cid justificou a posição do tenente-coronel de ficar em silêncio. Evidentemente que teria muita coisa que ele gostaria de falar, mas ele tem que respeitar a orientação da sua defesa. Depois da CPI, o advogado de Mauro Cid se reuniu com o ministro Alexandre de Moraes, no STF. O objetivo do encontro foi solicitar acesso aos autos dos processos contra o tenente-coronel e conversar sobre a prisão dele, que o advogado considera desnecessária. Olha, nós já estamos em agosto, mas ainda há alunos da rede pública de ensino à espera do uniforme escolar. São apenas 2 camisetas para os 5 dias de aula. O uniforme do Danilo é do ano passado. Ele ainda não recebeu os novos. Eu acredito que por parte da coordenação regional está havendo uma discriminação, porque todas as escolas do Recanto das Emas e fora do Recanto das Emas já receberam o kit. O jovem, que está no 5º ano, estuda na CEF 106, no Recanto das Emas. O diretor da escola explicou o porquê dessa situação. A gente se sente incomodado, mas o que foi passado para a gente pela secretaria é que o nome da escola, o número da escola veio errado. Aí tiveram que refazer o uniforme todinho de novo. Talvez seja essa demora. Outras escolas também tiveram problemas com o uniforme. Já mostramos aqui estudantes que receberam camisetas gigantes, bem maiores que o tamanho dos alunos. O meu filho, ele tem apenas 10 anos, eles estão entregando uniforme G. Também no início do ano, houve denúncias de venda do uniforme em escolas, o que é proibido por lei. O novo uniforme começou a ser distribuído em fevereiro deste ano. Naquele momento, a Secretaria de Educação havia informado que a entrega dos kits com 7 peças, entre elas blusas de frio,
seria feita de forma gradual até maio, em todas as unidades da rede pública de ensino do DF. Já estamos no fim de agosto, o período de temperaturas mais baixas, inclusive, já passou e em algumas escolas não há nem previsão para a chegada desses uniformes. O Centro Educacional Infantil 01 do Paranoá é uma delas. É lá que estuda a filha da Juliana, de 4 anos. Desde o início do ano, a Laura tem usado o uniforme antigo para ir à escola. Em nota, a Secretaria de Educação informou que espera concluir as entregas o mais breve possível. A polícia procura por um homem que manteve a ex-companheira em cárcere privado. Imagens de câmeras de segurança mostram um momento em que a mulher, com o filho no colo, ao lado de um homem, chega na frente do comércio. De repente, ela corre para dentro da padaria e pede socorro. Enquanto isso, o homem foge. Lá dentro, 3 policiais que estavam lanchando socorrem a vítima. Ela fugia de Paulo Henrique Rodrigues dos Santos, ex-companheiro com quem tem o filho de apenas 1 ano. Na noite anterior, ele invadiu a casa dela no Recanto das Emas e a manteve sob cárcere privado. Agora, Paulo está sendo procurado por ameaça, agressão e estupro. Paulo, polícia. 7h44. Uma quadrilha que furtava cabos de energia no DF é em flagrante. A invasão das galerias subterrâneas de energia para furtar os fios de cobre foi flagrada pela polícia. Essa madrugada, depois de tentarem agir no sudoeste, eles foram presos. As investigações também apontaram que este grupo criminoso detinha uma possível relação com outra associação criminosa que foi presa em março de 2022. Inclusive, após a prisão desse grupo criminoso em 2022, o Distrito Federal chegou a ter 14 dias sem nenhuma prática de furto de cabo de energia. A polícia apreendeu o carro e as ferramentas usadas para cortar os fios. Eles vão responder por atentado contra o serviço de utilidade pública. E por causa do crime, parte do sudoeste ficou sem energia entre 4 e 11 da manhã. Do ano passado para cá, a Neoenergia já teve um prejuízo de mais de 3 milhões de reais por causa desses furtos. A população é a principal prejudicada quando ocorre um furto de cabos de energia. Essa prática criminosa afeta todos aqueles que estão na região onde ocorreu o furto, podendo inclusive pôr em risco a vida de pessoas que utilizem home care e outros equipamentos vitais que dependem de energia para o seu funcionamento. Para colaborar com as investigações de um caso suspeito, você pode ligar 197. E olha, o Senado aprovou hoje a medida provisória que aumentou o salário mínimo. Vamos falar com o Murilo Fagundes, ao vivo, a estreia dele comigo aqui no SBT Brasília, segunda edição. Oi, Murilo, boa noite, conta mais. Oi, Kenzo, uma ótima noite a você e a todos ligados aqui no SBT Brasília. Olha, Kenzo, o Congresso deu a palavra final e aprovou o aumento do salário mínimo, sim. Mas não só isso, viu? Além disso, ampliou a faixa de isenção da tabela do imposto de renda. Essas duas medidas já estavam valendo, tanto o aumento do salário mínimo para R$ 1.320, quanto a ampliação da isenção do imposto de renda. Mas como eram medidas provisórias, precisavam da aprovação tanto da Câmara quanto do Senado. Então, ontem os deputados aprovaram essas duas medidas e hoje foi a vez dos senadores. Então, o texto segue para a sanção do presidente Lula. Com as mudanças, Kenzo, a faixa de isenção do imposto de renda vai de R$ 1.903 para R$ 2.640, ou seja, quem ganha até R$ 2.640 vai ter aí o imposto de renda isento. Além disso, Kenzo, o salário mínimo vai ter uma política de valorização e, segundo especialistas, o valor pode chegar a R$ 1.440 já no ano que vem. É com você, Kenzo. Bora. Obrigado, Murilo, pelas informações. Volte sempre, hein? A casa é sua também. E olha, 2 cachorros morreram depois de um ataque de abelhas na Fercal. Os animais estavam dentro do canil na hora do ataque. No total, 9 cachorros da raça Pitbull foram atacados pelas abelhas. 2 deles não resistiram e morreram. Os outros 7 foram levados ao veterinário e já receberam alta, mas ainda estão com sequelas das picadas. O dono dos cães disse que o ataque das abelhas ocorreu depois que algumas pessoas foram ao terreno vizinho retirar mel. Os bombeiros estiveram no local e apicultores profissionais foram chamados para conter as abelhas. Se der
de conta de uma situação dessa, vocês não mexam. Chama alguém, chama os bombeiros, chama alguém que entende, porque não é fácil, não é brinquedo. Vocês chamam alguém que entende. E olha, depois de 68 dias de seca total, hoje os moradores de algumas regiões do DF fizeram registros da chuva. Oficialmente, as estações do IMET não tiveram registro de chuva, apesar do tempo nublado em boa parte do Distrito Federal. A atuação desse sistema frontal, que também na parte oceânica, favoreceu áreas de estabilidades aqui no centro-oeste e proporcionou essas chuvas isoladas aí, como nós podemos observar aqui no mapa, chuvas isoladas aqui no Distrito Federal. E a tendência nos próximos dias, principalmente para amanhã, é ainda a persistência desse sistema e com isso teremos chuvas isoladas e alguns momentos pode ficar até forte. As gotinhas tão esperadas foram registradas principalmente na parte norte do DF. No Grande Colorado, a chuva fina foi tão boa que até o Ronim parou para observar. Na área central, recebemos imagens de um chuvisco. E do outro lado do DF, em Vicente Pires, o Wellington mandou esse vídeo pra gente. A chuva chegou no condomínio Copperville, olha que bênção. Eu tô igual o cachorrinho ali, viu? Para mim deu uma refrescada, achei que foi melhor. E olha, pois é, como a André explicou aí, para amanhã do ar fica um pouco melhor ali, chegando aos 25% no período da tarde. A temperatura máxima continua na casa dos 30 graus e há possibilidade, assim então, como hoje, de chuva, rajadas fortes de ventos ao longo do dia em áreas isoladas aqui do DF. O telhado de uma garagem desabou em cima de 2 carros no setor norte do Gama. Segundo o dono da casa, ele estava manobrando o carro na garagem quando acabou batendo em uma pilastra que sustentava a estrutura. Os bombeiros foram até o local e, como não tinha risco de um novo desabamento, o local ficou aos cuidados do dono. Ninguém se feriu. E tem novidade aqui no SBT. Nesta sexta-feira, o SBT Agro, com as principais notícias do agronegócio, estreia com a apresentação da Raíssa Lomonte e análises de Alessandra Bergaman. Você confere aqui com a gente as notícias do setor que move a economia do país. As nossas equipes estão a postos em todas as regiões do Brasil, conferindo de perto o trabalho de agricultores e pecuaristas em abastecer o nosso país com alimentos de qualidade. Esse é o SBT Agro e você é sempre bem-vindo. Imperdível, hein, pessoal? Olha, você comprou o pacote de viagens da 123 Milhas e está com dúvidas em relação ao cancelamento das passagens pela empresa? E para te ajudar a entender melhor como é que tudo isso está acontecendo, agora, de hoje, então, até amanhã, o SBT Brasília, segunda edição, vai te responder ao vivo aqui todos os questionamentos. Inclusive está aí, olha só, a gente está mostrando para vocês essa nossa campanha que a gente está fazendo lá no Instagram. É só colocar o @SBT Brasília, que aí você consegue fazer uma pergunta lá para a gente e a gente coloca ao vivo ela aqui. E já tem pergunta aí. Quem é que está perguntando hoje? Vamos ver. O Jefferson Brito pergunta: eu tenho uma passagem comprada para o ano que vem. A recomendação é esperar ou com essa situação já posso pedir um estorno? Oi Jefferson, a sua passagem é promocional? Caso ela seja, você pode procurar a 123 Milhas para saber se ela vai conseguir honrar o contrato. Caso você tenha optado por cancelar o contrato, procure o PROCON para poder intermediar, para que você possa cancelar o contrato sem qualquer tipo de aplicação de multa. O Igson Miranda também fez uma pergunta. Comprei o pacote com 2 passagens. Solicitei o reembolso. A 123 Promo atendeu a solicitação, porém enviou em um só e-mail os vouchers com os seus respectivos códigos. Porém, só consigo acessar um deles e o outro código não vai de jeito nenhum. Diz que é inválido. Além disso, tenho outra compra que era de uma só passagem, mas dessa o código simplesmente não acessa. Fala que é um número de CPF. Como devo proceder? Isso, você deve procurar a empresa 123 Milhas para saber o que está havendo com os códigos informados nos vouchers. Mas lembre-se de uma coisa, você não é obrigado a aceitar o voucher. Então você tem que fazer essa avaliação se realmente o voucher é uma boa opção para você. E que o mais adequado seria você receber o valor devolvido em dinheiro.